Hiperfoco e estereotipia são a mesma coisa? Assiste esse vídeo que você vai saber já já! Olá, eu sou a Caroline Ferreira, sou psicóloga especialista em mestre em análise do comportamento e também sou análise do comportamento credenciada pelo órgão QABA. Bom, hoje eu vim falar um pouquinho sobre um tema que perguntam bastante pra gente, que é a diferença entre estereotipia e hiperfoco, né? Essas coisas podem ser um pouco parecidas, mas tem alguns critérios que diferenciam muito bem entre elas. Quando a gente olha lá os critérios de diagnóstico de autismo, a gente vê esses dois tópicos, né? Interesses restritos e comportamentos repetitivos estereotipados. O hiperfoco, que a gente chama de hiperfoco, está mais ligado a interesses restritos e as estereotipias estão mais ligadas a movimentos repetitivos e estereotipados. Então, quando a gente fala de hiperfoco, eu estou falando geralmente de um tema, de um assunto, de alguma coisa que o nosso aluno é extremamente interessado, né? Então, é bastante comum, por exemplo, que crianças com autismo sejam interessadas, por exemplo, em carros. E aí, ela sabe tudo sobre carros, ela sabe as marcas dos carros, ela sabe quais são os modelos, os nomes, adora ver placas de carros, chave de carros, então tudo que envolve carros é muito interessante para elas. E geralmente, nesses temas de hiperfoco, eles sabem muito mais do que a população geral, por exemplo. E aí, tudo que envolve este foco, tudo que envolve este interesse, para eles é muito interessante e eles hiperfocam mesmo neste tema. Porém, quando a gente fala de hiperfoco, o hiperfoco pode ser uma boa coisa para a gente usar nos nossos objetivos terapêuticos. Por exemplo, para uma criança que tem muito interesse em carros, mas tem dificuldade de conversação, por exemplo, eu posso usar esse interesse para a gente começar a conversar sobre carros e aí ir desenvolvendo melhor habilidades de conversação. Então, nesse caso, a gente pode usar o hiperfoco para o desenvolvimento de habilidades dentro do nosso setting terapêutico. E aí, diferenciando um pouco, né, enquanto o hiperfoco são interesses, são temas que as nossas crianças se interessam muito, né, buscam muito, querem saber sobre, buscam sempre. Quando a gente fala de estereotipia, tem mais a ver com movimentos, falas que são repetidas. Então, que eles costumam fazer isso repetidamente. Por exemplo, muitas crianças apresentam a estereotipia de fazer flapping, né, que é ficar balançando as mãos. Outras crianças apresentam estereotipias de ficar se balançando, outras de ficar correndo de um lado para o outro, outras de ficarem pulando. Outras crianças também podem apresentar estereotipias que a gente chama de ecolalias, que é a repetição de desenhos, filmes, falas, músicas que eles gostam. E aí, às vezes, pode rolar uma confusão. Às vezes, nosso aluno pode ter hiperfoco, por exemplo, no show da Luna, e também, além do hiperfoco, ele também apresenta ecolalia de episódios do show da Luna, certo? Então, às vezes essas coisas podem se misturar, mas são temas diferentes, são situações diferentes. No hiperfoco, o nosso aluno tem muito interesse num tema específico e tudo que gira em torno daquele tema se torna muito interessante. Enquanto a estereotipia, estamos falando mais de movimentos repetitivos, então coisas que as crianças fazem repetidamente, que fazem várias vezes, da mesma forma. E geralmente essas estereotipias aparecem em momentos que eles estão ou muito agitados, ou muito estressados, ou muito felizes, né? Então é bastante comum essas estereotipias aparecerem como forma autorregulatória. Nem sempre, mas pode acontecer, certo? Então a grande diferença entre esses dois pontos dos critérios diagnósticos do autismo é que o hiperfoco tem a ver com os temas de interesse, com que o nosso aluno se interessa, enquanto a estereotipia tem a ver com ações repetidas, coisas que eles fazem várias vezes que podem ou não ter caráter autorregulatório. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui no canal, que a gente sempre vai trazer muitas notícias e muitas informações sobre autismo, transtornos do desenvolvimento e análise de comportamento aplicada. Tchau!